Ai, gente. Eu queria assistir hoje. Hã? Ah, Eu queria assistir hoje. não. Por quê? Você assistiu o episódio passado? Não sabia que isso aí. Tá sem legal, Instagram. Ficou muito legal. Eu assisti já 2 vezes. O que foi? Duração pra desaparecer. Mas aparece no YouTube, geralmente. Não apareceu. O YouTube tá boicotando a Monique. Porque sempre aparece. Ah, o YouTube, as redes sociais, elas me adoram. Eu sempre vejo pelo YouTube. Mas foi Eu, muito inclusive, legal. assisti todos os seus shorts essa semana do YouTube. Não chegou, não. Tá chegando pra mim. Suas coisas. Nem pra você e nem Pra ninguém. pra ninguém. Não, porque eu sempre vejo suas coisas. Estranho. Não chegou nada. Tá nada. lá, tá lá. Eu vou ver. Babado. Vou assistir. Assistam, tá muito legal. Tá, e hoje, eu estava ansiosa por este dia, eu vou até apresentar. Vá. Quer dizer, oi, eu sou a Amor. Oi, eu sou a Lê. Oi, eu sou a Carol. E esse é o Pode Ler. E hoje a gente vai falar sobre Eu Que Nunca Conheci os Homens de... Jaqueline Harpman. Mas Uau. ela é belga, então jamais saberemos como fala. Jaqueline sobrenome. Harpman. Tudo bem, tudo Coloca bem. no, É esse- no é Google e põe em belga. Mas é isso. É isso. Gente, eu vou começar. Você não quebra a minha magia. Eu vou começar esse do jeito que a Lê começou o outro, que é tipo assim, foda, maravilhoso, incrível. Sim! Sim, foi uma das melhores leituras da minha vida, assim. Eu É posso- tipo uma leitura maravilhosa. Não, perfeita. Posso dizer? Pode. Ultrapassou Tudo é Rio pra mim. Oh. Pegou o primeiro lugar. Não, então não era Tudo é Rio que tava em primeiro pra você. Era véspera, não era? Não, era a Véspera Natureza de da Vocês. Mordida. Ah, é Ah, verdade. Já tinha trocado. Já. Ultrapassou Natureza da Mordida. Nossa. Eu chorei. Várias Cara, vezes. eu não chorei. Eu chorei Eu também, não chorei. Mas assim, Dessa vez, né? Porque é a segunda vez que eu leio. Mas não chorei. é. A Acho que primeira tem vez uma que diferença. chorou? Eu acho que sim. Eu chorei umas 2 vezes. Não, eu quase chorei. Eu quase chorei algumas vezes, mas eu não chorei, assim. Tipo, foi aquele choro que deu pra segurar, entendeu? Olhos marejados. É, tipo assim. Sei lá. É que eu acho que eu tava lendo no escritório com o Guilherme do meu lado. Talvez se eu estivesse sozinha num momento, mas eu teria chorado, mas. Mas enfim, mas pra mim, assim. Nossa, umas reflexões que você ficava tipo assim. Meu Deus do céu! Eu gostei demais. Eu gostei da escrita, eu gostei da história. Nossa, eu gostei de, tipo, tudo. Eu fiquei pensando, quando a gente começou a ler, que você falou que você tava gostando, que você não ia gostar do final. Eu achei que você não fosse gostar, tipo, pra onde tava indo a história. Mas... É tenso, você fica tipo, pra onde que. É, exatamente, você fica assim. Pra onde que ela vai? Porque Cê- dava cê pra tá dar me muito levando ruim. pra onde eu acho que Aham. você tá me levando. Dava pra É, dar dava muito pra ruim. ser muito pior e dava pra ser muito melhor, né? Mas eu tava com esse final na minha cabeça. Do tipo assim, porque ela vai dando pistas. Sim, Desde o começo, Desde o o começo. Ela dá pistas do tipo assim, a gente vive aqui, aconteceu isso e tipo, não, a gente nunca soube. Então, tipo assim, ela já solta no começo Que você não vai saber. que você não vai saber, mas você fica a todo momento na esperança de tipo, mas será mesmo? Será que ela tá falando que que a gente nada só não soube aconteceu? o nosso grupinho ali de 40 e eu descobri depois? Eu fiquei pensando nisso também. Tipo, pra mim até quase o finalzinho ali, eu ficava com a esperança assim, do tipo, meu, será que não vai chegar ninguém mesmo? Será que ela não vai encontrar ninguém mesmo? Será que é isso? Ela não vai descobrir nada? Será que... E aí? É. E as Mas eu gostei do final. Eu gostei. Eu gostei também. E as esperanças que ela vai tendo durante o livro, não sei se pra vocês, mas pra mim me deu muita esperança também. Tipo assim, do quê? a hora que aparece o ônibus. Assim, do Eu fiquei ônibus, tipo assim, eu falei, meu agora Deus, vai. é agora. Não, achou, chegou. Tipo assim, sabe? Aí, Agora vai ter. toda vez que tinha alguma coisa que dava um outro bunker. Meu Deus, mais pessoas. Porque, tipo assim, logo no comecinho, né, ela fala do epílogo.
É epílogo que chama? O comecinho do livro? Quando o autor meio que se apresenta e aham. tal. Ela fala disso, né? Ela, tipo, só recentemente que eu comecei a prestar atenção. Tanto que ela fala de Shakespeare e tal, lá, lá, lá. Então, desde o começo, você sabe que em algum momento ela leu. Ela teve contato com uma civilização. Eu tenho essa impressão no começo. Tipo, em algum momento ela teve contato com a civilização porque ela aprendeu a escrever. Sim, em algum momento Né? ela leu esses livros. Então, assim... por isso que também eu acho que você fica com a esperança de, tipo... Acho que ela saiu. Acho que ela encontrou pessoas, porque ela... Viveu uma vida. Tá, amor. O que você quer? Vai Sim. logo. Pode vir. É Não, a gente tem que descontração. pausar. Não é cárcere privado isso aqui. Não, é descontração. Por 2 horas, sim. 1h30. Morinha. Esperei muito pra falar desse livro. Eu não imaginava que você ia gostar tanto. Nossa, eu gostei muito. Eu amo ficção científica. Eu amo mulheres escrevendo ficção científica, que eu acho que é outra pegada, outra formiga. E eu gosto muito de distopia, porque assim, ela coloca a gente em uma realidade. A gente não sabe onde a gente tá, a gente não sabe por que a gente tá lá, a gente não sabe onde vai dar aquilo. E, ao mesmo tempo, eu fico pensando o tempo inteiro no nosso mundo. E aí, essas reflexões a gente traz pra Sim, nós, assim. sim. Uhum. E é um negócio nada a ver. A gente não sabe se ela tá na Terra. Como é que eu trago essa reflexão pra mim? Porque é um ser humano. Sim. E ela, ao mesmo tempo, se perguntando se ela é um ser humano. Uhum. Isso é muito grande, porque daí ela fica assim, não, mas eu não sou um ser humano, porque eu não sei o que é tomar um banho quente. Mas isso não é isso que te torna um ser humano, né? Sim, e É ela hora- fala que ela só percebeu quando ela, no final da vida, ela tá escrevendo isso e sente a falta da Teia. Mas no começo ela chora também. Ela fala assim, gente, eu tô chorando. Sim. Tô chorando. Então, assim, eu sinto amor. No fim, eu acho que é isso que me torna humano. Então, no fim das contas, eu acho que eu sou humana, né? Sim. Não, e ao mesmo tempo, tipo, se a gente for pensar, trazer essa analogia pra nosso presente, o que te torna humano? Você acha que é acordar e fazer café? Tipo, não é isso que te torna humano, né? Assim, não sei o que te torna humano, né? Muito mais- mas eu acho que é muito mais embaixo. E aí, quando ela traz isso, eu ficava o tempo inteiro, gente... Mas não é isso que é ser humano. Mas eu não sabia responder também. Mas uma parte que eu grifei aqui, que eu achei muito maravilhosa, que é justamente... Fecha aí. Que tem uma parte, inclusive, que eu grifei aqui, que elas falam do banheiro. O quanto o banheiro é um acontecimento. Tanto na jaula, em que as mulheres se sentem tão mal por ter que fazer as necessidades na frente de outras pessoas e não ter a privacidade, quanto quando elas saem e elas têm uma festa porque elas conseguem criar um banheiro. E aí ela pega e fala assim, se isso é o que diferencia a gente dos outros animais, então me parece muito pequeno, muito pouco o que é um ser humano. E o descontentamento dela de ficar sozinha. Porque ela fica sozinha, ela fica com medo. No começo, assim, ela acha esquisito, ela não gosta. Daí depois Não, ela ela começa... gosta. Então, mas aí primeiro é um estranhamento. Aí ela começa a gostar. Ela, menina, ficar sozinha. Que foi a primeira vez que ela ficou sozinha, foi no banheiro, Foi né? no banheiro. Ela, fica, tipo, ela se dá conta de que é a primeira vez que ela tá sozinha. Eu falei, gente, que maravilhoso. É maravilhoso, tipo, a perspectiva de uma pessoa que realmente cresceu ali numa outra realidade, né? Numa outra realidade, assim, sem conhecer as coisas, os objetos, sem conhecer nada. É muito... E eu fico pensando que, assim, a cultura pra ela vem por meio da memória das outras pessoas, a cultura da civilização. Mas, ao mesmo tempo, tipo, a memória das outras mulheres... Como que eu sei que isso é real, assim? Como que eu sei que elas também não ficaram loucas e inventaram aquelas memórias, ou que... Sim, tanto que elas têm muita confusão, né? Com as memórias delas. Elas tem coisas que elas param pra pensar, elas já não se lembram mais, né? Não sabe se é verdade ou se não é. Eu acho muito louco elas terem passado por alguma coisa antes de ser presas ali naquele ambiente e não lembrar. Porque pra Esse mim... processo de trauma, né? porque pra mim seria, eu penso aqui, né? Que seria um negócio tão pesado, tão difícil, tão marcante, que como que você esquece? Mas é trauma, E é aí exatamente isso. Então, mas eu fiquei tipo assim, gente, mas
Que loucura, mas, tipo assim, nenhuma pista. Ai, tinha muito barulho, muita confusão, muito... Não, isso não... foi uma coisa que eu fiquei assim, mesmo, não, né? Gente, que loucura. Cenário de guerra. E quando você fala dela aprender através da história das outras pessoas, é muito engraçado porque poucas pessoas hoje em dia dão valor à tradição oral, né? Que é passar isso, tipo, de conversa, de ouvir as outras pessoas e de aprender com essas histórias. Foi muito engraçado, porque acabou batendo. Eu tava lendo o livro e eu tive que dar aula sobre isso. Na hora que eu tava dando aula, eu fiquei tipo assim, não, vocês não sabem a importância da tradição oral. Vocês não sabem a importância de conversar com as pessoas, de ouvir histórias. Eu sempre dei aula sobre isso. Faz quantos anos que eu dou aula? Quantas vezes eu já não falei sobre isso? Mas eu nunca entendi tão real a importância. Assim, isso aqui pra mim parece que pega uma coisa teórica e coloca na minha mão, assim, tipo, palpável. Fiquei chocada. Ai, o que eu ia falar? Esqueci. Mas eu anotei algumas coisas. Nossa, não. Eu anotei aqui alguma coisa. Eu grifei muito nesse livro. É justamente isso, da questão do... Além do que é ser humano, mas do conhecimento, do passar conhecimento. E ela ter as questões e ninguém, tipo, responder, porque pra que você quer saber isso? Você não vai usar isso. E ela, tipo, traz uma visão do tipo... Não, gente, saber pra saber. É tudo que eu tenho. E você tem o prazer em saber, entendeu? Sim. Não, e ela não tem mais nada além de saber. Sim, ela não tem mais cela, nada. Ela tem batata. E aí você entra no negócio do ser humano, porque isso também é você conversar com outras pessoas. Pra quê? Pra nada. Mas é só pelo fato de conversar, de trocar. Sim. Mas é uma coisa que a gente já falou lá atrás, em algum momento da vida, que eu não lembro o que a gente tava tratando, e aí eu falei, você falou alguma coisa, nossa, mas você falou que eu tava bonita, ou você fez algum elogio pra mim. E aí eu comentei que a gente só consegue reparar no outro e perceber no outro o que a gente tem na gente, né? Então, assim, se eu elogio a forma como você escreve ou a forma como você lida com as coisas, é porque eu reconheço isso em alguma parte de mim. Uhum. Eu preciso reconhecer. E aí, quem é ela se ela não se reconhecer na memória das outras? Eu poderia ter vivido isso. Eu poderia ter tido um homem, eu poderia ter engravidado. Então, tantas vidas que ela poderia ter tido e ela não teve, né? Mas, ao mesmo tempo, o quanto ela consegue se relacionar com essas histórias, sendo que são coisas que ela nem... Às vezes, ela nem consegue imaginar o que é. Do tipo, qual a importância do homem? Não, e palavra, né? Porque você fala abajur. Sim. Imagina você não conseguir juntar né, o significado. Sim, tanto que depois, quando ela chega lá no final, no bunker lá, que é a casa dela... Tipo, eu vou pisar no tapete. A hora que ela vai pisar no tapete, tipo, como que o travesseiro. Aí ela, tipo assim, é óbvio que eu tô te falando isso, mas eu demorei um tempo até associar o que eu tava vendo ela com comendo o sabonete. Ela nunca senti esse cheiro, aí experimentei horrível. Não devia ser pra isso, né? Até eu entender que eu tinha que molhar o sabonete pra... Então, tipo assim, muito maravilhoso. Porque ela tinha, é justamente isso, ela tinha um monte de palavras. Tanto que tem uma hora que ela fala também que é muito maravilhoso, da cerimônia. Ela fala, eu não sei se até hoje eu não entendi direito o que é uma cerimônia, mas se algum dia um leitor lê isso aqui, ele vai entender. Uhum. E aí, tipo assim, porque ela morre sem saber, sem dar significado pra muita coisa que ela teoricamente sabia, né? Pensando agora, ela sempre teve esse papel de criança dentro ali da jaula, da comunidade delas, até quando ela sai, né? Ela sempre foi pequena. Sim. E a minha impressão é que ela é criança até os 60 anos, né? 70, ela não chega a 70. Mas ela tá aprendendo o significado das coisas até ela morrer. Sim. E ela vai morrer sem saber o significado das coisas. E isso eu acho muito pesado e eu fico muito tensa no livro. É ela reconhecendo o sentimento sozinha. Tipo, eu acho que isso é amor. Eu acho que isso é saudade. Eu acho que isso é raiva. Eu anotei até aqui uma parte que ela fala no começo, que ela fala de raiva. Ela tinha muita raiva, né? Isso. Eu não lembro em que... Minha memória começa com uma raiva. Isso, minha memória começa com a minha raiva. Exatamente. Então, assim, de alguma forma, a descoberta do mundo dela é através do sentimento. E ela fica em torno desse sentimento, porque é frustração, é ela adolescente querendo saber o que tá acontecendo, o que não tá, por que ela tá ali, ela achando que ela vai ter uma vida fora dali, e todo mundo tipo assim, minha princesa, não vai, né? Deixa eu te contar um negocinho aqui. Mas uma coisa desse comecinho, só que eu queria citar, que eu achei muito legal, que era a visão dela do mundo, bem quando ela começa a falar
E ela fala que ela vai escrever, o que ela lembra e tal. E ela fala, por que esse mundo de vocês, que ela fala de Shakespeare e tal, eu leio uma sinopse, uns negócios, eu não lembro exatamente o que ela usa, prefácio, eu acho, de tradução. E ela não entende por que a gente traduz. Não seria mais simples você aprender a língua? Tipo, gente, por que do que vocês passar por um intermédio, né? de alguém que não vai... E aí eu fiquei assim, olha a visão dela do mundo. Tipo, você tem o conhecimento na sua mão. Você pode aprender a língua que você quiser. E você vai traduzir pra... Esperar que alguém traduza pra você. Vocês são muito pra ter acesso a um esquisitos, conhecimento, sabe? tipo assim... que você pode ter facilmente. A pessoa já escreveu pra você. Você não depende dela falar. Você perguntar e ela te falar. Ela já escreveu, é só você aprender a língua. O significado daquele código ali, e basta. E eu falei, gente, que maravilhosa a visão dela, assim, gente, vai atrás do conhecimento, eu tô ferrada aqui, faz 70 anos que eu tô tentando saber quem é o... Eu fiz do sanfona pra aprender, cara, e você Exatamente. Eu achei essa parte muito engraçada. Por que traduzir? Por que não aprender todas as línguas? E eu assim, tipo... É muito maravilhoso. Então, ela é isso que, tipo assim, é muito maravilhoso no livro inteiro, porque ela traz uma perspectiva que você fala, gente, a gente aqui mergulhado no nosso mundo, em que isso é tão normal, você não pra pensar esse tipo de coisa, né? E aí ela traz uma outra perspectiva que eu achei incrível lendo. Eu falei, gente, como que essa autora, ela conseguiu chegar nessa perspectiva, sabe? Eu achava maravilhoso. Achei muito legal. E esse começo, eu peguei também uma parte aqui muito legal dela falando que ela muda em um certo momento, né? Que ela vira adolescente e aí ela passa por aquele momento... Na minha cabeça é sexual. Não sei se pra vocês é sexual, o momento que ela tem o arrebatamento. Sim. Né? Eu fiquei pensando isso depois, se era, se não era, mas enfim, pra mim, na hora que eu li, era. E aí, isso é maluco, porque o externo dela não muda. Ela muda. Ela descobre o mundo por meio dela mesma. E aí a gente sempre trata a literatura como uma descoberta de um novo mundo. E aí eu fiquei pensando nisso, gente, ela tá no mesmo lugar com as mesmas pessoas desde quando ela nasceu. Ela não sabe ainda o que ela tá fazendo ali, mas de repente ela é outra pessoa. Como é que ela... Como? E isso tudo vem com outro aprendizado. Que ela aprende que ela pode pensar. Não, então, é muito maravilhoso que ela tá ali nesse contexto monótono, que nada muda. E aí ela vai fazendo descobertas, entre aspas, tanto que uma hora ela pega e fala, eu comecei a pensar e tudo mudou. Porque aí ela começa a descobrir coisas, tipo, literalmente, só através do pensamento. São formas novas de pensar sobre a mesma coisa que, pra eles, são revolucionárias, são descobertas incríveis. Porque como que você descobre algo novo dentro de um lugar que nada mudou? Sim. E eu fiquei pensando que ela chega em um prazer sexual, ali um prazer mental, por meio da mentalidade, por meio de um pensamento, porque ela não consegue fazer isso fisicamente. Sim. Ela não sabe como chegar por meio de um prazer. Ela só tem a mente dela. Sim. E aí eu fiquei, gente, que genial, assim. De qualquer forma, tudo que ela poderia fazer seria com a mente dela. Não tem poder nenhum. De nada. Né? Não, e é maravilhoso também a questão do poder, que ela fala da hierarquia, né? Ela questiona por que a mais velha tem uma hierarquia. Ela acha que ela tem um poder, as outras respeitam isso, mas elas vieram de um contexto que eu não fiz parte. Essa pra não é mim minha não cultura. pra mim não faz o mínimo sentido. E ela não faz mesmo. Não. E ali dentro não faz Porque, mesmo. tipo assim, vocês têm o mesmo poder que eu tenho. Foda-se. Nenhum, no caso. Não, no caso, nenhum. Então, tipo assim, aí ela questiona e tudo, fala assim, e pra que serve falar disso? Não vai mudar nada? E aí ela fala, como se falar só pudesse servir pra produzir acontecimentos, falar é existir. Preste atenção, elas sabem disso tão bem que ficam falando por horas pra não dizer nada. Sim. E eu falei, gente, é muito maravilhoso. Aí depois ela discute, né, quando ela descobre que ela tem um segredo, que é simplesmente Essa parte pra mim é maravilhoso, porque é tipo isso, como assim você tem um segredo aqui, em que todo mundo tá se olhando o tempo inteiro, você não tem nada de privacidade a não ser dentro da sua cabeça. E como você tem um segredo? Como assim? Uma parte que me pegou muito foi quando perguntam
o que você tá fazendo, ela fala pensando, ela fala, isso a deixou perplexa. Pra mim, eu virei e falei assim, gente, não é possível. Por quê? Gente, é minha mãe. Vai. Oi, mãe. Então, pra mim, a hora que as mulheres elas ficam perplexas da menina pensar, eu achei isso muito doido. Fiquei me indagando, sabe? Há quanto tempo será que elas não pensam? Que elas não racionalizam alguma coisa? Elas ficam vivendo de falácias, assim, do mundo externo. O tempo todo elas estão falando, elas estão conversando, elas estão rindo. Elas aceitaram Mas a elas não tão realidade pensando. que... E eu achei muito legal uma parte que ela fala também, que assim, não estaria elas me mantendo na ignorância só pra fingir que não eram absolutamente miseráveis. Isso pra mim também, eu fiz uma conexão entre as duas coisas, né? Então, não, eu vou ficar aqui falando, deixa a pequena ali, pra poder ignorar o fato delas estarem vivendo aquela realidade. Sim. E aí quando a menina começa a pensar, elas ficam tipo assim... Cara, como assim pensar? E você não vai me contar o que você tá pensando? Então, cadê meu controle sobre você? Exatamente, a questão Loucura. do pensamento é a questão da privacidade. É tipo, tá, pensando no quê? Se eu não te falar o que eu tô pensando, você não vai saber. Vocês não têm os seus segredinhos aí? Do que Sim. vocês faziam com os homens, vocês não querem me contar? Eu não vou contar o meu segredo. E aí tem outra parte que eu achei maravilhosa, que ela cai na real e ela fala assim... Se elas achavam que elas tinham poder sobre mim por causa dos segredos que elas tinham, e agora eu tenho poder sobre elas por causa que eu tenho um segredo, nada disso, na verdade, importa diante do segredo dos guardas. Que eles sabem o que a gente tá fazendo aqui, a gente não sabe. Pra chegar no final e ela realizar que, na verdade, provavelmente Ninguém eles sabe também não nada. sabiam porra nenhuma. Sim. E isso pra mim foi muito legal de perceber, porque justamente ninguém sabia o que tava fazendo ali, provavelmente. Sim, provavelmente. Não, ninguém sabia. E ao mesmo tempo, Pelo menos não de quem elas acharam, né? e ao mesmo tempo, a vontade de ter controle dentro de uma posição totalmente Sem, Você tá na sem poder Você- nenhum. Exatamente, assim, tá todo mundo igual, mas, putz, eu preciso ter algum controle sobre Sim. você. Sim. E- Não, e- sobre qualquer coisa. sobre qualquer coisa. Sobre o alimento que a gente vai cozinhar aqui. Aham, que a A gente gente vai fazer picar igual. batata, vamos cozinhar. Aham. Tipo, muita água ou pouca água. Então, assim, falei, gente, ninguém sabe o que tá acontecendo. Mas, assim, os guardas, eu acho que é o que mais me tira o prumo, é esses homens sumir. Como que elas sobem e essas pessoas Você sabe que é somem? muito maravilhoso nessa história? É que acontece isso, você fica sem resposta de nada. Você supõe que elas estão em outro planeta, mas você não sabe. E é isso, você não sabe nada. Você continua com as mesmas perguntas sem resposta nenhuma. E em certo momento, tipo no começo, eu acho que eu ficava também, tipo assim, tá, e aí, mas será que elas estão lá? Porque tem uma hora que ela pega e fala um negócio faz muito sentido. A gente tá custando muita coisa pra alguém. Sim. Estão alimentando a gente, estão mandando água limpa, tem Quantas energia, décadas ficou com energia aquele lugar? Muito. Até ela morrer. por muito tempo. Então, tem gente aqui cuidando da gente pra que a gente não faça nada o tempo inteiro. Então, a gente tá custando coisa pra alguém. Isso aqui tem que ter um objetivo. Você termina o livro sem saber de nada. É. E aí, pra mim, a questão é... Me tira o prumo lá, os guardas e não sei o quê. O saber o que aconteceu ou não, por que elas estavam ali ou não, no fim é totalmente descartável pro que ela quer passar no livro. Tipo assim, para essas reflexões que ela traz. Sim. Porque numa história você fica, como assim? Você não sei o quê, o final, Mas- você fez, você não fez. Tipo assim, foda-se. Não é sobre você entender o que estava acontecendo. Não importa por que elas Não estavam importa lá no nada. fim das contas. Importa o que elas tinham que fazer com a situação, né? Mas eu, agora, me arrumando pra vir pra cá, eu pensei que a genialidade dessa escrita, que eu acho que é o porquê a gente fica tão maravilhada com essa escrita, que ela escreve muito bem, mas eu até escrevi, porque como leitora, a gente assume o viés da personagem totalmente.
a gente não sabe onde ela tá, a gente não sabe por que ela tá, e a gente não sabe pra onde que vai, se vai descobrir, a gente não sabe a função daquele lugar, a gente não sabe de absolutamente nada. E como leitora, a gente pode fazer exatamente a mesma coisa que ela. Supor. Sim, no máximo, No máximo. Então, assim, até a última página, a gente tá questionando junto com ela. A gente tá falando, nossa, que bom que você achou uma banheira, amiga. Tipo, porque pelo menos você vai tipo, ter você vai um ter pequeno prazer. Você sabe, assim, tipo, nada. A hora que ela fala com Deus também, eu acho muito pesado. Nossa, eu não lembro. No final, não é? É mais pro final, que ela né, as mulheres falam de religião, no ser maior, não sei o quê. Aí ela senta lá fora um dia e fala assim, tipo, ó, se você estiver aí, vem aqui falar comigo, eu tô muito solitária, vai ser legal. Não, ela falou assim dos fantasmas. Ela falou assim, ai, quem me dera algum deles tivesse aparecido. Aqui pra vir fazer companhia. Mas o que eu acho bonitinho dela, que daí ela fala do Deus, da religião, ela fala, continue aqui, né, sozinha, igual. Ela, mas o que eu posso tirar isso é que vocês, seres humanos, são muito imaginativos, né? Vocês acreditam muito nas coisas. Tipo, tô aqui sozinho faz não sei quanto tempo. E achei muito, muito legal. Muito legal essa parte de Deus, assim, que ela tenta. E é muito cultural. Percebe? As mulheres falaram pra ela em um momento, ela pensou nisso, ela falou assim, e se esse homem tá aqui mesmo, né? E se, e se eu posso, de fato, rezar aqui? Ela fala Acho que quando elas acham as primeiras mulheres mortas, que daí eles fazem meio que um rito, né? Um enterro e não sei o que lá. E ela fala, tipo assim, como se tipo, aquela tragédia fizesse voltar outras tradições antigas, como se as tradições ali começassem a fazer de novo sentido pra elas naquela situação. E, tipo, pra ela, é isso aí, né? Tá bom. Mas chega um momento que ela olha pra aqueles mortos e ela sente alguma coisa. Então, não, tipo, sim. Né? Então, assim, culturalmente também faz sentido. Putz, vamos tirar, vamos enterrar esses corpos, vamos... Não sei quem Por são. respeito, Por né? respeito. Mas sei lá quem são essas pessoas. Eu lembrei disso, que elas vão achando os bunkers e tal. Gente, elas meio que perderam a esperança de que fossem achar outra cidade. E que a esperança delas mudou do tipo, então vamos ver se tem outras pessoas aqui fora que sobreviveram igual a gente. E eu assim, Deus me livre pelo amor de Jesus Cristo amado. Porque imagina se elas encontram outro bando, porque daí você vira tribo. E que situação aquelas outras pessoas estão mentalmente. Não, eu fiquei pensando nisso, assim, tipo assim. Não, então, porque, tipo assim, isso é uma coisa que me chamou a atenção. Elas eram 40 mulheres ali. Tudo bem, você não podia brigar, você não podia fazer muita coisa. Mas aí, pra não realmente acontecer e não ter nenhum tipo... Tipo, elas tinham muito respeito, elas eram muito civilizadas, né? O tempo inteiro uma com a outra. Eu fico, gente, imagina se elas encontram outras 40 mulheres ou 40 homens que você não sabe como lidavam entre si. Mas se fossem homens, tem o lado positivo que poderiam reproduzir e tal. Mas ao mesmo tempo... A chance de violência era muito maior. Aí, tipo assim, mesmo se fossem mulheres, qual a chance de você encontrar outras 40 mulheres e aí viver todo mundo harmonicamente, igual elas viviam? Mas eu muito acho que o negócio delas era só a novidade. Só a esperança algo de que alguma coisa acontecesse, algo sim. diferente E eu acho que também do tipo, pô, a gente sabe o que essas pessoas passaram. Então seria muito bom que elas pudessem ter a oportunidade também de ter vivido, ter saído igual a gente teve. Mas eu fiquei desesperada. Eu falei, pelo amor de Deus, não. E eu fiquei pensando elas encontrando guarda também. Como que seria isso, assim, fora do sei lá. Pancadaria, metade ia morrer. Mas o que me... Eu não lembrava. E aí, nessa segunda leitura, lembrei que tinha cela de homem. Porque no começo, eu fiz toda uma leitura, bibibibobobó, porque as mulheres presas, os homens lá fora, os homens conversando através do chicote. Tem um livro, sei lá, depois eu penso como que eles chamam, eu esqueci. Mas tem um livro que fala que a gente tem uma síndrome que a gente tem muito medo de homem, que a gente tem medo, né, de ser violentado, não sei o quê, mas a gente casa com os homens, pra eles protegerem a gente. Então é meio que E aí eu fiquei pensando nisso. A pequena
ao mesmo tempo, ela queria muito ter uma relação com o homem, mas era a única figura que ela tinha de opressão. Então, assim, que cabeça que é essa? Eu preciso ter essa relação com essa pessoa, porque senão eu não vou ser um ser humano, mas ao mesmo tempo é a pessoa que tá me mantendo presa aqui, que não falam lá comigo. Que eu me mexo e bate um chicote no chão. E aí eu fiquei assim... Mas é que eu acho que também ela pega um pouco da visão das outras mulheres. Das lembranças. Porque tem... Eu anotei essa parte. Come pipoca, ótima ideia. Que ela pega e fala... Mas então os homens eram muito importantes? E daí até responde, os homens pequenos significavam estarmos vivas. O que é que nós somos sem futuro, sem descendência? Os últimos elos de uma corrente quebrada. Então, tipo assim, era a visão que ela tinha de opressão ali, etc. Mas ela tinha a visão das outras mulheres, né? Dos maridos e filhos, sei lá, outras histórias, que eu acho que tira um pouco dessa carga, sei lá, que ela tinha, né? E isso aqui, do tipo... Eles eram importantes na nossa vida, né? Então, eu acho que vem daí. Sim. Não faz sentido. E para mim, quando chega nesse momento dos homens, que elas encontram uma jaula de homens, pra mim todas as minhas teorias caíram. Tipo, todas. Sim. Eu perdi. Eu falei assim, não, então não sei. Então voltei. Não sei mais. Acabou. Cai por terra. Porque é um questionamento, né? Será que são só mulheres? Será que... Até pelo nome do crianças? livro. Tem outras crianças, tem... E criança não tem, né? Isso Não também tem. é uma doideira. Ela nunca achou uma criança. Não tem explicação nenhuma de nada disso. Podia ter um 2. Porque assim, que o Guilherme fala, provavelmente eles estavam ali pra povoar um novo mundo. É uma teoria muito plausível, né? Agora, por que fazer com que eles ficassem dessa forma? Se é pra povoar, então por que querer ser homens e mulheres separados? Você fica só com um monte de pergunta na cabeça. E essa outra frase maravilhosa, que ela fala bem no começo. Será que... Eu achei muito legal essa perspectiva dela também. Que ela vai contar a história dela, né? Fala que isso tudo me exigiu apenas um mês, que talvez tenha sido mais feliz da minha vida. E eu não entendo isso, porque tudo que eu recordava era aquela existência estranha que não me tinha trazido grandes alegrias. Daí ela pergunta, será que existe no trabalho da memória uma satisfação que se alimenta de si mesma e aquilo que lembramos conta menos do que o fato de lembrar? Essa é mais uma questão que vai ficar sem resposta. Parece que sou feita só disso. Eu Então, achei essa parte maravilhosa. Incrível, tanta reflexão que ela traz, porque é isso a questão das mulheres. Pra que eu vou ficar lembrando da minha vida? Às vezes não é a lembrança em si, é o fato de lembrar que tem uma felicidade nisso. Não sei. Vai ficar mais uma pergunta sem resposta. E tem também... E é isso, você sai do livro junto com ela. Sim. Feito de perguntas sem resposta. Maravilhoso. E tem também a parte que ela fala mais pro fim, quando elas estão construindo as casas ali, elas começam a conversar sobre o que elas tinham antes. Os filhos. E aí, tipo assim, ela percebe, acho que isso causa muita dor, porque elas ficavam quietas, tristes e tal. Então, essas perguntas sem respostas, essas memórias que ela vai trabalhando, que ela vai se alimentando, pra ela era um negócio muito grandioso, novo. A novidade dela era isso. Tem até uma hora ali que ela fala que, nossa, eu pensei uma coisa diferente, que novidade. Sim. Tipo, uma coisa nesse A sentido. hora que ela... Nem sei se era a parte do guarda. Era ou a parte do guarda. Que ela começa a contar o tempo e tal. Que, tipo assim, genial pra mim. Genial. Mas ela pega e fala assim, a ideia de nos surpreendermos com a vida que levávamos por si só gerava inquietação. Porque no início, a novidade em si era menos chocante do que a própria existência de uma novidade. Sim. É o que a gente falou, num lugar que não acontece nada, você vive todo dia igual. Como assim tem uma novidade? Uau, né? Chegar um tecido melhor pra fazer roupa, um sabão pra tomar banho. Uma das partes que eu fiquei muito, muito, muito emocionada foi quando ela pensou que talvez uma das mulheres que ela viu morta nos porões pudesse ser a mãe dela. Ou um dos homens ser o pai dela. Eu achei muito, muito delicado a forma com que ela colocou, mas também muito impactante.
Não sei se sentiram das formas, foi uma das partes que eu chorei, assim. E aí eu acho que nesse momento talvez ela tivesse entendido um pouco mais do silêncio das outras mulheres quando pensavam nas pessoas que elas perderam, sabe? Porque ela não Pode teve essa ser. conexão. Não, ela nem se lembra Não da sabe nem o mãe. que é ter uma mãe, que é ter um pai, porque mesmo que ela foi criada ali pela Teia, Teia, né? Teia. Ela não teve, tipo, afeto, carinho. Ela teve conhecimento. O afeto dela foi criado através do conhecimento que a Teia passava pra ela. Não, ela teve carinho pela Teia, mas eu acho que ela não entendia direito o que era. Isso, eu quis tipo, carinho físico, porque elas não podiam relar, né? na criança. Mas ela não gostava, né? Também Depois ela não ela. gostava. Sim. Porque ela fala, aí parece que o Abraçar. chicote vai estalar. E aí. Porque a primeira Sim. vez que ela abraçou, Sim. o chicote estalou. Mas eu acho que a primeira virada pra mim, quando ela começa a contar os batimentos Não, não, cardíacos. gente, maravilhoso. Porque pra mim, assim, é um livro pequeno, né? Tem 200 páginas. Mas aí eu comecei a ler, e aí eu fico assim, pra onde essa mulher vai? Não é pra onde essa mulher vai. E não sai dali, essas mulheres presas, e conta o dia a dia dessas mulheres. Na hora que ela começa a contar o tempo, não, eu não tava esperando, assim, nada. Aham. Você não podia fazer nada aí dentro. Sim. E você Aham, encontrou uma aham. fonte de conhecimento dentro do seu corpo. Sim, Dentro de nada. maravilhoso. Isso aí pra mim foi uma virada, assim, tipo, Sensacional. Sim. Como que você pensou nisso? E depois também eu achei muito bonito como ela trata o tempo. Porque ela começa a falar, né, da passagem do tempo. Ela encontra um espelho no final do livro, Muito Ela bonito. fala muito lindo. que ela sorri pra ela mesma, né? E aí ela começa a se questionar, mesmo vendo a passagem do tempo nela própria, ela começa a se questionar que será que nunca se tem o tempo quando se está sozinho? Uhum. Ela falou assim, eu não existo, porque se ninguém sabe que eu existo, Eu não existo. É meio que aquela história da árvore. Que se cai uma árvore no meio da floresta, essa árvore produz som ou não? Porque se ninguém escuta o som, ela produziu o som ou não? Então é meio que isso, é assim, se ninguém sabe que eu existo de fato. e ao mesmo tempo ela lutou pela essa existência até o existência. final, porque ela Sim. escreve um livro Na esperança de que talvez um dia, quem sabe, alguém leia e vai ter ela no pensamento. Sim. E aí ela vai passar a existir. Ah, é muito bonita essa parte também. Deixa eu ver se eu acho aqui. É bem no Aqui, final. ó. Mas se esse leitor vier, ele vai lê-las e eu terei um tempo na cabeça dele. Ele terá meus pensamentos nele. Eu e ele, assim misturados, constituiremos algo vivo, que não será eu, já que estarei morta, e que não será mais ele, tal como era antes da leitura, já que minha história, somada à sua mente, passará a fazer parte do seu pensamento. Belíssimo. Tão lindo! E é tipo assim, um resumo do que é a leitura. Tem um livro acho que é do Neil Gaiman, A Arte Importa, e ele fala isso, tipo, ninguém nunca termina um livro da forma como começou. Mesmo que seja um pouquinho assim, diferente. você muda. Né? Eu acho muito bonito isso. Cada página que eu li, eu tinha alguma coisa. Basicamente, cada que me página é uma pegava. porradinha. E eu ficava tipo assim, meu Deus do céu. E aí virava a página e, caraca, vai te surpreendendo. E eu acho que justamente por isso, pra ela não ter nada. Ela não tem o que se apegar, ela já, depois de um tempo, ela não tem mais ninguém, é só ela. E o tempo que ela for forte sendo sozinha. Porque por muito menos eu já tinha pegado aquela faca e já resolvido o problema, entendeu? Por muito menos. Ela lidando com a própria. Desculpa. Fazendo você segurar o Bruno. Fazendo ela lidar com a própria impaciência quando a última mulher. Como que é o nome da última mulher mesmo? Sei lá. Quando ela tá pra morrer, e aí, tipo assim, ela não morre, tipo assim, meu Deus, ela não morre Eu logo. quero ser livre. Mas, tipo assim, tem uma e aí parte ser livre também. dentro de uma prisão, né? Porque Tem ela tá sendo livre, mas ela não tem pra onde ir. Tipo, que liberdade é essa? Tem uma parte muito legal que ela fala disso. Que a mulher pede pra ela matar ela, não pede? Aqui, ó. Não vai matar, né? Ela fala assim, eu ainda não posso te matar. Porque você não tá morrendo agora, né? Aí ela fala assim, por que ela iria querer viver? Nós não fazíamos nada, não íamos a lugar nenhum, não éramos ninguém. Eu não queria que ela morresse, mas como é que eu iria querer que ela vivesse? E aí, Não, nessa ficou- parte... É isso. E aí, nessa parte, eu fiquei assim... Que daí as perguntas do que é ser humano... Nessa parte, pra mim, veio uma pincelada de resposta. Essa empatia que ela tem pelo outro, pela dor que a pessoa tá sentindo. E se dispor a... Nossa, a Teia não vai conseguir fazer isso, porque ela é muito conectada a esse mundo. Eu que não tenho nada a ver...
Não, mas... E aí eu pego, tipo assim, isso como se fosse sabe, uma humanidade ali nela, do sentido Mas de ao mesmo empatia tempo, disso. cadê a humanidade dos guardas? Não, mas os guardas, pra mim... Entende? Mas aí, tipo assim, também não dá pra definir isso como ser humano. Porque os guardas não tiveram essa humanidade. Mas, Lê, você não acha que os guardas são tão prisioneiros quanto elas? Acho. E aí, como que É eles tipo vão assim, ter se você... Tanto que ela fala assim, Só que elas têm ar. Eles têm arma, gente. eu cheguei a uma conclusão porque que eram sempre em 3. Porque um E nunca eram os mesmos. Pra Aham. eles não criarem amizade entre si. relação. Se um fizesse qualquer coisa, se eu olhasse pra ela, tanto que ela vou olhar o Era guarda muito e eu falo, isso. cara, isso é genial, isso é genial. Uma hora esse cara vai olhar pra ela. Isso vai ser alguma coisa, o que? Nada, mas alguma coisa. E aí ela pega e fala assim, não, ele nunca olhou. Já, ela, tipo assim, ela já te dá o spoiler, tipo, não, ele nunca olhou. Mas eu tentei tudo. Até o final. Ele. Mas é tipo isso, entendeu? O guarda não pode olhar pra ela. Como que ele ia poder fazer alguma coisa com ele mesmo, sabe? É tipo assim, se você olhar pra ela, você tá morto. Ele vai fazer alguma coisa? Ele é tão refém quanto elas. Essa parte eu até anotei, que eu achei muito bom que ela fala. Que se ele olhasse, né? Mas então eles estariam reconhecendo que eu A minha existo. existência, aham. Se você faz algo que já é proibido, a ação é que é avisada. Se você faz algo que não foi proibido e alguém intervém, não é a atividade que chama atenção, é você mesma. E tudo que ela queria na vida era chamar a atenção de um homem, Sim. né? Uhum. Então, e é muito legal que é o plano delas, né? E elas tratam isso como um plano. O Beleza, plano. você senta lá, conta suas batidas do coração E olha o cara. olha o cara. E quando ela fala também que elas não podem fazer a mesma coisa, porque se todo mundo fazer a mesma coisa, se torna Não, hábito e aham, não a não exceção. importa nada, assim. E Eu aí achei eles- isso muito legal também, Total. sabe? Tipo, Sim. genialidade dessa Não, criança. porque daí não é uma... Que não é mais Não é criança. uma rebeldia, né? Não é uma Não. rebeldia, é um... Aí todo mundo tá Comum. fazendo e aí, né? Sim. Nossa, eu achei... Esse livro, pra mim, qualquer coisa que vocês falarem dele sendo bom, eu vou concordar. Se for ruim, eu não concordo. É muito legal essa parte que ela fala também. Se a gente não sabia pra onde ir, tampouco tínhamos um motivo melhor pra ficar e seguimos em frente. Aham. Porque aí entra na loucura de que elas saem da jaula e elas estão tão presas quanto lá dentro. Aham. E aí entra, por que não vai todo mundo se matar? Sim. Qual é o motivo Que a gente tem. de continuar até o final da vida? Qual é o motivo? E aí eu fiquei pensando, tá, e aí? E aí? Porque aí eu ficava meio revoltada com elas, no sentido de que também nada tava bom. Porque assim, ó, você fala assim, você tá num lugar que o clima é agradável, você tem tudo o que você precisa pra viver. Elas tinham tudo. Você tem ali um rio pra você tomar banho, você tem comida a rodo, não vai acabar a comida, você não precisa caçar, tem comida pra você viver o resto da sua vida. Você tem casa, você tem, né, as árvores aí, tem fogueira, tem... O que mais que você precisa pra ser feliz? Eu penso que a memória não permite. Como assim a memória? A memória do que elas tiveram antes. Aham. Mas até pra ela. Ela não conseguia ficar lá, assim... Não, ela precisava desbravar. Ela queria explorar e tal, mas... Pra mim é memória. A tentativa de voltar pra uma realidade que não vai voltar. Mas assim, a única coisa que elas tinham era a esperança. Eu tenho esperança que um dia eu vou encontrar um prédio, que eu vou encontrar... Mas ao mesmo tempo, ela fala que eu acho que eu tinha mais dificuldade em me adaptar à vida sedentária do que elas. Ah, sim, porque elas já estão acostumadas com... E porque Com ela era mais ficar jovem aqui. também. Mas ao mesmo tempo, elas ficavam ali por um tempo e depois, tipo, tem mais nada pra fazer. Por quê? Eu fiquei com isso na minha cabeça. O que é que a gente precisa na vida? Eu cheguei a uma conclusão. Qual que é a sua conclusão? Eu cheguei a uma conclusão. Você não quer vinho? Ah. Não. Você dá essa conclusão? Eu cheguei a uma conclusão, talvez, polêmica, inclusive. Mas é porque eu fiquei pensando assim, se você pega, por exemplo, pessoas no interior aqui, ó, do Paraná. É mais ou menos essa vida que eles levam hoje. Era a vida que essas mulheres levavam. Você faz ali um trabalho ou outro, você tem uma vida pacata, entende? Você volta pra casa, você faz um almoço, você tem uma casa.
Você tem um trabalho no sentido de que te supre as suas necessidades. Meio que nada muito além disso. Pra mim, a minha conclusão é o X da questão, elas não terem um homem entre elas pra conseguir reproduzir a espécie. Pra mim é isso. O que dá sentido, e tanto é que pra mim é essa frase aqui, revisando o livro, que ela responde: os homens significam estarmos vivas. O que é que nós somos sem futuro, sem descendência? Eu acho que é uma parte disso também. Tanto que, assim, ela fala do útero dela o tempo inteiro. E ela sofre por causa do útero dela o tempo inteiro. Que ela nunca menstruou, né? E ela não precisa menstruar ali, de fato. Sim. Né? Pensando na evolução ali. E ela termina: é estranho que eu morra por conta do útero, eu que nunca menstruei e que nunca conheci os homens. Né? Eu vou morrer por um órgão que foi totalmente obsoleto na minha vida. Mas eu acho que é por conta desses homens, eu acho que é por conta da reprodução, mas ao mesmo tempo eu acho que é muito uma sensação de saudade, de nostalgia, de em algum momento a gente vai voltar a ter o que a gente tinha. Mas o que elas tinham? Elas tinham uma casa, elas tinham Elas também tinham casa lá. Não, mas a casa delas não tinha. Uai, amor. filhos. Uai, amor, se te tira daqui, te deixa num porão 10 anos Não, gente. e coloca você num outro planeta? Não. Não, mas não é. Você vai querer o MEI, você vai querer seu marido, entende? Tipo, a memória. Tá, eu entendo, eu concordo. Você fica apegado a coisas Ao que que já você foi. já tinha antes. Mas eu digo assim, se elas estivessem ali, vamos ver. Do zero. Não, se elas estivessem ali, do jeito que tava, elas encontrassem homens. Eu acho que a existência delas ali seria completamente diferente no sentido de felicidade, de propósito, de... Mas eu não acho Vida. que apagaria Não, o apagar. anterior. Não apaga. Mas você Mas acha que ele- apagaria em partes porque elas mesmas apagaram dentro do porão. Mas você acha que elas seriam sedentárias com homens? Com certeza. É. Com certeza. Eu acho que elas ficariam, elas falariam: marido, olha, te amei em outra vida, eu agora tô em outro planeta, eu não consigo te achar, tem esse cara aqui, é isso aí. Não penso nem nessa questão, tipo, de, sei lá, traição, Fico pensando mesmo nessa... Tipo, essa Homesick. é a vida agora. Essa é a Não, vida mas agora. mas sim. Mas é a mesma coisa. Isso! Essa é a vida agora, lida com É isso, isso mas que E elas lidam dessa forma. não, eu sei. Eu Que é digo assim, esperando- eu entendo que Adiando a morte, né? Tem uma hora que ela fala: viver é só adiar a morte. Ali sim, onde nossa, elas essa estão. é outra. Né? Porque elas não têm nada. Que no final ela falou assim, a gente não pode se matar aqui dentro, É. mas é só esperar. Sim. Mas eu acho que é Gente, isso. Tá morrendo passou. todo dia. Nossa, Jesus. E eu acho que meio que é isso, sabe, ali pra elas. Porque elas não têm um objetivo. Sim, mas cá, e daí? Então vamos todo mundo sentar aqui na rua ali e esperar a morte. Depois de mas um eu- tempo, sim. Mas Porque não é depois elas tentam, elas vão atrás, encontram outro bunker, anda mais um pouco, constrói casa. Sim. Tipo assim, algumas Não até sei. têm relacionamentos ali, mas tipo assim, pra mim entra nisso deles não conseguirem, elas desistem. Elas só desistem porque não tem outra esperança, não tem outra expectativa. Sim. Mas é que eu fico pensando na questão de que chatice. Gente, não tem estação do ano, Sim. sabe? E aí eu fico assim, um ano ficar nessa situação, 2 anos ficar nessa situação. Tipo, pensa você ter mais, tipo, 60 anos de vida, mais Não. 50 anos de vida. Eu Eu não seria sei, eu acho que é um negócio... Pode ser que... Sei Eu lá, seria aquela primeira mulher que morreu. eu ia me matar. Exatamente! Nossa Tipo, senhora! boa noite, galera. Beijo, tchau, Foi tchau. bom. Foi bom, pero não muito. E pra mim, tipo, ela que é a pessoa, tipo, fudida da cabeça que viveu sozinha até o final. E Fudida da cabeça, ela? Não, assim, eu talvez, né, então. Mais lúcida de Então, todas. talvez eu, mas tipo assim... Não, depois que se eu fosse ela, depois de ficar sozinha, talvez eu tivesse me Mas matado. ela eu- tinha consciência de que ela ia ficar sozinha desde o começo. Sim. Mas e daí? Eu não sei se eu conseguisse ter certeza disso, ver todo mundo morrendo ao meu redor, eu
as pessoas que eu tinha que matar pra acabar com a dor delas e só ficar sozinho. Por mais, sei lá, quantos anos. Não, eu entendo ela ali, porque no começo, pelo menos, ela não ia se matar logo que a véia morreu. Ela queria isso. Mas minha vida tá começando. Vou Beleza. explorar isso aqui. Mas aí, tipo, ela também se tornou uma vida sedentária. Também teve uma vida de parar. Claro, porque daí chega uma hora, você tem idade, você já perde completamente a esperança de que você vai encontrar qualquer outra coisa nova. E essa é a primeira motivação delas pararem de explorar, porque as mais Sim. velhas não estavam mais acompanhando. E aí, querendo ou não, igual ela fala em algum momento ali, que elas vão seguindo o comportamento das mais velhas. Sim. Tanto que aquela última que morreu, que eu até esqueci já o nome, achei muito, muito simbólico a forma com que ela se vai, assim. Senta e assiste pôr do sol. Mesmo sem enxergar, porque é isso que ela aprendeu ali, né? Naquele... Mas, entende, tipo assim, eu fiquei me questionando o que faria essas mulheres lá, mesmo tendo tudo o que elas precisavam pra viver, sobreviver, o que faria elas serem felizes ali? Porque elas tinham momentos de felicidade, mas depois aqui o tédio vinha e, tipo assim... Mas eu não acho que seja só o tédio, isso. eu acho que é a realidade do que elas têm. Mas qual é a realidade que elas têm? Que elas vão morrer um dia? Todo mundo vai. Não, de que elas não têm nada. Aquilo ali é o máximo que elas vão ter. Descer ali, buscar uma comida, voltar, comer, acabou. Não tem o que fazer. Elas não têm o que fazer. Elas vão trabalhar com o quê? Então, aí levantei o questionamento. Se tivesse um lugar propício e, por exemplo, elas conseguissem plantar coisas. Com certeza daria uma motivação. Daria um Aí elas seriam trabalho. felizes, entende? Talvez, eu acho que felicidade é uma palavra muito ampla pra esse Eu nem sei. Eu acho que feliz não, mas eu acho que mais elas viveriam mais, daria mais significado. E aí se tivesse homens, beleza, tem lá um homem, elas iam ter filho, elas iam ser parideiras, elas iam só ficar parindo criança. E aí o significado ia ser criar essa criança. Uhum. E depois dar pra outra pessoa criar, porque ela ia morrer em algum momento. Porque foram doenças que não demorou muito tempo pra florar ali e tal. Mas eu não acho que isso traria felicidade. Ali. Não é felicidade, é significado. Propósito. Eu acho que sim. Mesmo que nem todas as mulheres tivessem filhos. Por exemplo, ela não teria filho. De alguém ter filho e você ter o propósito de cuidar dessa criança, mesmo que não seja sua, você tem um propósito. Talvez. Mas essa é a minha conclusão. Eu não cheguei nessa conclusão. Eu entendo o seu ponto, mas eu não cheguei nessa conclusão. Pra mim, tipo eu assim... só joguei na roda. Aquilo era, tipo assim, beleza, elas saíram, um puta negócio de esperança, vamos procurar, nananã, tal, anda um pouco, acha outro bunker. Tipo, puta que pariu, então tem mais. Pra mim é uma busca incessante e o resultado é só frustração. Eu acho que é por isso que elas vão ela até fala, se perdendo dentro de si. Porque não tem propósito, é isso que eu tô falando. O que falta pra que elas queiram viver mais? Entende? É essa a questão. Tá bom, podemos passar pro próximo tópico. O que falta, Letícia? Você ficou quieta durante esse diálogo. Eu quero. Não vai dormir hoje. Não sei. O que faltaria pra você nessa situação? Gente, eu ia ficar assim, pelo amor de Deus, quero minha vida de volta. Eu ia ser ranzinza, chata, ia ficar reclamando o tempo inteiro. Ia me matar. Ia precisar de um gato, eu acho. Só um gato. Um bicho. Não tem um bicho também. Não tem nesse nada. lugar. Não tem nada. Não consegue nem plantar nada. Mesmo que você tente regar o negócio lá, não dá pra fazer nada. Então, isso aí eu não queria criticar. Então não critique, porque eu disse que eu só ia concordar com coisas boas. Mas eu acho que eu só não daria um 11. Porque teve umas pequenas coisas que eu acho que... Viajou demais. Não. Ela, tipo assim, coloca informação que ela tinha falado que não tinha. Pô, ela pega e começa a achar árvore. Aí tinha árvore, a Deus dará, vamos construir casas. E pega madeira. Sendo que quando elas saíram, falou, não tem nada. Não tem porra nenhuma. Aí do nada, árvores e árvores. Vamos construir casas, entendeu? Fazer tijolos. Aí tem uma hora que ela cita que tem um pequeno bosque ali e tal, não sei o que. Eu falei, porra, mas se tem um bosque, tem uns animaizinhos. Aí tem outra coisa que ela fala, tipo assim,
Não que seja relevante, Tira um entendeu? print disso aqui, faz uma figurinha pra Mas mim. aí tem essa parte das estações, tipo assim, tem alguma parte que ela pega e fala, não tem estação, e tem outra que ela pega assim, a gente poderia não usar roupas, pelo menos nas estações mais quentes. Eu fico... Perdeu a oportunidade de ficar quieta. Precisava ter falado. Cadê meu pano? Enfim. Aqui, ó, eu, passando Eu não meu queria pano. falar, porque mas enfim, eu relevei. Ela era uma senhora, ela já não lembrava mais de nada. Ela tava escrevendo O Último Suspiro com a navalha no coração, entendeu? Sim. Então, assim, ó, meu pano tá pronto. Quer ver o tamanho do pano aqui? Não, é assim, eu não acho que o livro deixa de entregar. de ser bom por conta disso. É que me chama muita atenção. É coisa que me incomoda quando tem essas falhas de continuidade, assim, umas contradições. E eu fico assim, eu fico mais puta ainda porque é uma coisa que não precisava falar. Só não precisava. Mas tudo eu bem. penso também que a hora que ela começou a escrever, às vezes ela já tava tão tontando as ideias. Só dela escrever já tá ótimo, pode sabe? ser. Tipo, não tinha continuidade Não, tanto nenhuma. é que ela pega e fala assim: eu não me lembro de, sei lá, chorar ou rir. E uma das primeiras coisas que ela fala, ela tá chorando ou dando risada. Daí eu fico tipo assim, tu acabou de falar que eu nem lembrava se tinha chorado na vida. E tem várias partes que ela. Mas difícil. isso também não dá pra saber se é da narradora ou da escritora, né? Como se a assim? escritora quis colocar esses lapsos de memória também da narradora, né? Pode ser? Então, Ser aí o que seria um intencional. erro vira genial, né? Porque pode ser intencional. Tipo, é Pra um mostrar relato a idade. dela de quando ela já tem 60 e poucos Será anos e ela que tá é? contando desde quando ela é criança. Uhum. Mas E a gente não vai poder nem perguntar, né? Que Não. Foi-se. Antes de ler o livro, eu abri aqui. E eu li aqui a história dela, tal, li todas as coisas. Quando ela ficou velha, eu imaginei ela. Ah, é super. Eu não consegui ver outra pessoa. Não tipo, tem assim, como mesmo ela descreve, eu não consegui. desvencilhar a pessoa. Pra mim era ela. E aí eu consegui, depois de um tempo, imaginar ela criança. Eu falei assim, nossa senhora, criancinha. uma cara. Coloquei uma pequena. cara na pequena. Não, gente, e o fato de Louca. ninguém ter dado a porra de um nome pra essa criança? Mas eu achei isso muito significativo. Não, muito legal, mas assim, meu Desespero. Deus do céu, véi. Significativo. Nossa senhora, mas é porque tem algumas coisas assim que eu gostei muito, que é isso do nome, que ela pega e fala assim, que ela começa a imaginar o cara e tal, não sei o quê, daí, nossa, a gente iria conversar, daí ele ia falar o nome dele, eu ia falar o meu se eu tivesse um. E é tipo assim, só um pedaço de uma frase solta assim, eu fico. Tipo, ela não tem o básico. Não, e quem E é tem- você sem um nome, sabe? E tem Tipo, isso é muito bizarro. outra parte, e tem outra parte que a Teia tá falando. Ela fala assim, a gente não sabe há quanto tempo tá aqui. A gente sabe que o tempo passou porque você cresceu. E ela fala que tem gente que não menstrua mais há bastante tempo e não é por causa da idade. Ana é jovem, ela não tem rugas, nem eu me disseram. Daí, gente, elas não têm espelho, elas não se lembram mais nem de Sim. De como elas se são parecem. e como elas estão, se ela tem ruga, se ela não... E aí, Nossa! eu entrei numa pira quando ela fala do conceito de beleza dela, pra ela achar o guarda novo bonito. Ah. Que ele só é mais jovem. Ele é. Será que ele é novo. bonito mesmo ou se ele é só novo? Aí quando ela conversa com a Teia fala, mas você é bonita. Aí ela, mas o que é ser... Tipo assim, Uhum, assim, o que é- significa isso? o que significa? Sim. Tipo assim, é uma coisa tão fútil ser bonita. Tipo assim, meu, o cara me ensinou alguma coisa pra ser inteligente, foda-se. Qualquer conceito que ela falar, ela não vai saber disso. Sim, exatamente. Eu acho que eu não sei se eu grifei. E a essa parte. relação dela, a primeira vez que ela se vê no espelho, que ela fazia expressões e ela pensava, sou eu. Aham. De verdade, isso me emocionou muito. É bonitinho. Tiveram partes que eu fiquei absurdamente emocionada. Na parte que ela devaneia sobre uma das pessoas que ela encontrou morta, ser a mãe ou o pai. A morte da Teia. E A morte essa da parte Teia dela da se olhar. A morte da Teia é Nossa, chorei. Fiquei triste. Achei muito significativo ela ter que abraçar. Ai, foi pra mim. É. Não tem uma crítica nesse livro. Não tenho. Ai, não sei onde tá a parte que ela pega e fala assim, bonito, bonita. Eu imagino que isso. Aqui, ó. Imagino que sejam palavras de antes, de quando aconteciam coisas. E daí ela pergunta se ser bonita era pros homens. E daí ela até fala que sim, que tinha quem dissesse ser bonita pra si mesmo. Mas o que você quer que a gente faça com a própria beleza? Eu teria continuado a gostar de mim sendo corcunda ou manca, mas para que os outros gostassem precisava de beleza. E daí que ela pergunta se ela tem alguma, e ela fala que sim.
você provavelmente estaria entre as mais bonitas. E querendo ou não, é uma cutucada ali numa crítica envolto de tudo isso que tá acontecendo e você se depara com, cara, nem isso existe lá. O conceito de beleza, não existe, o conceito de porque nada. você tá lá num porão, você não tem o espelho, você não sabe se tem ruga, como tá seu cabelo, você não sabe nada. Mas ao mesmo tempo eu acho muito legal que elas são limpas. Sim, Não, elas isso falam pra mim isso, foi a super melhor coisa. limpinhas. Que elas tomam um banho. Eu acho que isso daí seria uma coisa que me incomodaria. Se elas não... Não, e a hora que você pensa elas num porão, sei lá, eu imaginei todo mundo sujo, enfim. Não, mas é um negócio total... Mas é contraditório ao mesmo tempo isso na minha cabeça, porque elas são limpas, mas elas vestem farrapos Sim. e elas... Aí tem uma hora que ela descreve a unha, fala, nossa, a unha cresce até quebrar de um jeito qualquer. Então, tipo assim, é limpo, mas esquisito. talvez estranho. limpo, mas não higiênico. Não sei, eu não né? sei. Uma quantidade Louco, de sabonete muito questionável. Mas ela também tem a noção, né? Porque quando ela pega a roupa dos guardas, ela vai pôr pra ferver. Tipo assim, ela tem uma noção do que é. De assim, limpeza. Essa parte também é muito legal. Eu nem sei o que ela tava falando. Fiquei pensando que tinha sido hipócrita e que, como não havia ninguém pra quem eu pudesse mentir, acabei descobrindo que se podia mentir pra si mesmo. Nossa, foda também. Quer dizer que eu sentia mais falta de companhia do que imaginava, a ponto de ter feito de mim mesma uma testemunha só pra poder enganá-la. Que, gente, Muito que bom. genial. Que Não, legal. que genial, que maluca, né? Sim. Tipo, ela chegou num ponto que ela inventou uma outra pessoa que era ela mesma pra ela Mas mentir. é o que todo mundo, é o que todo mundo faz. Me espanta ela ter descoberto isso sozinha. Aí você vê o tanto de inteligência que ela carrega dentro de si, sabe? Sério, de verdade. Esse aqui é um livro que me fez pensar em muita coisa. A hora que ela pega, acha os guardas lá, acha a estrada. Falei, gente, agora, né? Achou uma prédio, estrada. pronto. Achou uma estrada, porra. Achou uma estrada. E daí ela vai ver todas as coisas que os guardas tinham, não sei o que, não sei o que lá. E ela pega e esquece, acho que era do álcool, né? Aham. E aí ela, nossa, eu tinha me esquecido completamente, como se eu tivesse ficado tão rica a ponto de negligenciar uma parte dos meus bens. Eu fico, gente. Ela achou um monte maravilhosa. de corpo e tá assim. E, meu nossa, Deus. o mesmo livro 10 vezes. E Aham. um bando de nada, mas ela tá muito rica. E é uma novidade, que é o que mais importa. Uma e ela coisa- sentiu o peso do inexplicável. E sabe uma coisa, esse negócio do inexplicável, né? Que ela sai com tantas perguntas sem respostas. E aí, de novo, a gente traz pro nosso. Eu fico, como isso é diferente também da nossa realidade, né? Que tá aqui, nossa, a gente tem o que plantar, a gente tem o que trabalhar, a gente tem o que fazer. E tem gente triste. Não, nem isso, mas assim, por que a gente tá aqui? Quem botou a gente aqui? Pra onde a gente vai? Mas no final são Que- perguntas universais de seres humanos. Sim. Né? Porque. Tipo, eu tô na onde, Terra, beleza. quando? E Não, mas a Terra que a gente nomeou. Porque se elas ficassem tempo suficiente, se Não, elas sim. pudessem povoar, elas também colocariam o nome nesse planeta. Sim. Né? Mas é isso, né? Por que, Não, que, loucura. por que, que a coisa funciona assim, ou assado? Ou por que, que a gente tá aqui? Ou você vai morrer com essas perguntas Sim. sem respostas. A gente também é feito de um monte de perguntas e respostas. E ao mesmo tempo, eu fico pensando nela, se preocupando com como ela vai morrer, porque se alguém um dia chegar Ai, e não. abrir e entrar lá, Ela quer tá- vai ser uma senhorinha bonitinha sentada com uma Não. faca no. Dignidade, né? E como que. Queixo erguido. Como que ela vê aquele homem um dia, há anos atrás na cela, fez com que ela pensasse Uhum. que ela queria morrer daquela mesma forma. Quantos anos ela ficou pensando naquele cara? E Que ela não aí? sabe nada. Não, só. Mas. Ela imagina. Ela não sabe nada, mas ele deixou um legado através da posição que ele morreu, de certa forma. Né? Ele passa uma mensagem com a forma como que ele morreu. Sim. A pessoa que morreu lá desesperada, tenta... Ela passa uma mensagem também. E pelo amor de Deus, aquela jaula que eles estão todos Em cima tranquilos. do- Ah, Eu achei. gente. Dá Bizarro. pra escrever um livro só É. daquela jaula. Como que as pessoas chegaram naquele ponto? Ô, Jaqueline, entrega aí. Psicografo. Mas aí tem o ponto de que... Tá, ela morreu assim, assado e tal, ela escreveu um livro. Se a gente tá com esse livro na mão é porque alguém chegou lá e leu, É. né?
se colocando num personagem da história, sim. Sim, né? Alguém chegou lá, viu ela dessa forma, pegou o livro dela e, enfim, algo aconteceu. Quem foi que pegou? E eu fiquei muito, muito pensando na letra dela. Eu queria muito. Nossa, Lê do céu! Muito, muito conhecer a letra dela. Porque, ó, pensa, ela copiou dos livros. Ela aprendeu a escrever por meio dos livros. Sim. Então, Ela como tem que essa ela letra tem aqui. essa letra? Eu fiquei pensando nisso. E pelo amor de Deus, gente, a pessoa que chegou lá, ela precisava saber ler também. Tipo assim, Sim. tantas variáveis. Essa pessoa que chega lá que a gente não Nossa, sabe e quem é. ela falando do processo dela de aprender a escrever sozinha. Gente, que maravilhoso. Lendo livro de aquilo. astronomia, uns negócios. Não, e é uma hora que ela pega e fala assim, nossa, eu li tudo várias vezes, não sei o que, não entendi nada. É só uma frase, não entendi nada. Foda-se. Mas é muito legal. Mas em vários momentos eu me coloquei nessa posição de descer no porão, encontrando a escrita dela, assim. Em Mas vários eu nunca momentos. não tinha parado pra pensar na letra Na dela. letra também não. Nossa, eu fiquei muito curiosa. Mas tem uma parte que ela fica aqui, ó. Ela ficava imaginando como construir aquelas palavras que não estavam ali, que é a diferença de gado e gato. Então, falei, gente, genial, eu nunca pensaria nisso, pelo amor de Deus. Não, ela é muito inteligente. Ela é Pelo muito inteligente. amor de Deus. Pra mim, o negócio do tapete. Como que você chegou à conclusão que aquilo era um tapete? Por meio do que as Descrição. pessoas... Não, Tipo, e ela meu, até é fala muito. em algum momento, ai, não vou alcançar vocês com De como eu descobri o nome cada- das Aham, coisas. aham. Mas, tipo assim, eu me virei, Sim. tipo... E é maravilhoso como, apesar disso, né, tem coisas que ela deduz e etc e tal, ela pega e na casa dela tinha um monte de objeto, de coisas eletrônicas, provavelmente, e ela não fazia ideia do que aquilo significava. Então, às vezes, tinha um telefone lá, tipo, tinha formas de se comunicar e ela não sabia usar. Se fosse qualquer outra pessoa, talvez Ela fala isso, né? conseguisse. Se fossem as mulheres aqui, elas iam ter memórias muito mais, né, mais certeiras do que eu. E eu fiquei pensando Nossa. na música. Porque se ela se emocionou muito com a mulher lá cantando Rosette, eu acho. Aham. Eu fiquei pensando, gente, com certeza tinha um toca-disco dentro desse lugar. Ela ia pirar. Sim. Ela ia pirar. Então, e é isso muito maravilhoso, porque prova, volta de novo na questão do conhecimento, do porquê que você vai me responder isso se não serve pra nada. Não serve pra nada aqui, nessa Então, realidade agora. E aí ela pega Amanhã e fala, já ela serve. fala isso, talvez eu precise saber algo que, sei lá, talvez uma hora, quem sabe, eu possa usar isso, eu não sei. E é isso que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente aprende coisas que muitas vezes a gente não sabe pra que vai usar, quando vai usar. E chega em vários momentos em que ela usa daquele conhecimento. Da leitura, da matemática, de Seja, contar a distância do passos. negócio pro outro. seja pra de- não ficar louca. Sim, Tem coisa na minha também. cabeça pra eu pensar. Coisa. Sabe? Pra eu não querer Também. me suicidar. Mas eu digo assim, olha como foi importante ela acumular esse conhecimento desnecessário, que não servia pra porra nenhuma, e uma hora ela usou aquilo. Ela encontrou como que ela ia saber o que era um sabonete, Sim. que já demorou pra ela entender o que era. Sabendo que aquilo existia, né? Fazer a conexão de uma coisa na outra. Imagina se não soubesse. Sim. Ficaria justamente com um monte de coisa que ela poderia usar e ela não sabia como. E vocês conseguem imaginar ela no mundo? Tipo, ela foi lá, ela conseguiu, ela veio pro mundo. Se ela tivesse conseguido voltar? É. Essa lei fica maravilhosa. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque tem uma frase que fala assim: você pertence a esse lugar. E ela fala assim: não, esse lugar que me pertence. E eu fiquei pensando: imagina se ela vai pro mundo real, pra essa civilização, pra essa sociedade. Ela ia conseguir ficar nesse lugar? Ela ia. Eu acho que ela ia conseguir se virar, mas eu acho que. Não ia ser o mundo dela. E no sentido de que ela chegaria aqui e muita coisa não faria sentido pra ela. Tipo, o dinheiro. Ela falou, tá, eu consigo entender, mas, tipo assim, como alguém mata por causa disso? Ela começa a pensar nos personagens das Sim. histórias que ela lê, tipo assim. E, tipo assim, não faz sentido pra ela. Muita coisa aqui não por que teria traduzir? sentido Por que pra ela. dinheiro? Porque, né? Não faria sentido. Então, até a questão de, tipo, sei lá, ela conheceria um homem. Será que ela se interessaria? Porque ela tem pavor de que toquem nela. Ela não sente prazer pelo corpo dela, tentou Sim. se tocar e tal, e nada acontece. Então, tipo assim, qual seria também o sentido de você ter
uma Uma relação relação. amorosa Aham. com alguém. Eu acho que ela, assim, meio óbvio de que ela ficaria maravilhada no sentido de que qualquer descoberta pra ela era muito maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, tanto que quando ela encontra o ônibus, por exemplo, ela fica meio sobrecarregada. É muita coisa. Porque é muita informação para ela processar ao mesmo tempo. Então, eu acho que essas duas coisas aconteceriam. E tanto é que tem uma parte muito legal também, quando ela entra na casa, ela fica perplexa, porque além de todo o conforto, ela fica maravilhada de ver algo bonito feito pelo homem. Ela fala, eu nunca tinha visto algo bonito que era feito pelo homem. Eu fico, gente, realmente não, eu nunca tinha visto nada, porque tudo que ela viu feito pelo homem era horroroso. Sim. E a escolha dela de não dormir na cama, né? Também. É tipo, pequenos passos. Gente, eu entrei nesse lugar. Nossa, eu ia me jogar. Não é! E eu achei legal também a parte que ela fala que ela abre o vinho. Que ela se dá melhor com objetos. Aí ela fala, até um saca-rolha. Eu demorei, mas eu consegui abrir o vinho. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando nela bebendo um vinho também. Como é uma pessoa assim bêbada? Tipo, o que passa na cabeça dessa pessoa? Você já se perguntou o que se passa Na cabeça dela. O que eu gosto desse livro, que esse livro é um livro que dá muito pra discutir a parte teórica, humana, o que é blá blá blá, mas a gente consegue muito discutir possibilidades do próprio livro, da literatura em si. E não vai sair daqui, tá bom. Então é assim, ela é essa pessoa, e se ela viesse pra Terra, ela ia ser... Você não vai ter essa resposta. E o Não. livro continua sendo fantástico. Perguntas sem respostas. E vocês dariam outro final? Nossa, não. Eu nem saberia dar outro final. Eu acho que, na verdade, é a melhor forma de acabar o livro. Pra mim tá tipo assim. Não tinha outro jeito. Eu não daria nada nesse livro aqui, ó. Eu acho que dava pra errar muito no final. Poderia ter feito muitas cagadas. Daria muita brecha. Porque ele tem muitas possibilidades, assim, né? Por exemplo, ela conhecesse um homem na última página. Pra quê, entendeu? Tipo, se ela chegasse... Nossa, ia cagar. E não foi ela o tempo inteiro sozinha e ela terminou sozinha. E eu acho que, tipo assim, o livro propõe te dar uma surra de pergunta. Ele não vem pra te dar um final feliz, ele não vem pra te dar resposta. Ele termina, tipo, pra mim, ao meu ver, ao que ele se propõe mesmo. Essa é a proposta, te deixar pensando. E ao mesmo tempo, ele é cíclico, porque ele começa com ela escrevendo, e aí eu fiquei me perguntando, falei assim, ela tá num porão, numa jaula com 40 mulheres, ela não tem nem roupa, quem dirá papel, caneta. E aí eu fiquei pensando nisso no começo, porque ela conta que ela tá escrevendo, blá blá blá. E aí ele fecha, ele encontrou um papel, encontrou casa, e ela encontrou... Assim, fecha a história. Não Sim. fecha o que a gente quer saber, não Não. fecha os alienígenas, não fecha do... Mas a história O que dela tá escrito fecha. tá amarrado, sim. O que ela Porque no começo ela fala, agora eu tenho papel, um monte de lápis e tal. É que depois de um certo período aqui que eu tava lendo, eu voltei pro começo. Então eu fiquei com isso na cabeça. Falei, então, em determinado momento, ela acha papel e caneta. E ela sabe livros. escrever. E livros. E ela sabe. Pra mim é isso. Em que momento essa mulher aprendeu a escrever? Aham. Em algum momento, em certo momento, achei que ela encontrava a civilização e ela tava contando a história do que ela viveu. Sim. No Por começo. bastante tempo. Aí é que tá. No começo ele te dá essa. Ele fala isso pra te dar a esperança de que, pode Alguma acontecer. coisa... Mas é um negócio também da escrita, porra, as mulheres podiam ter ensinado ela a escrever, né? É que elas não tinham. Podia, não, já dava escrever na areia ali, já dava alguma Não, coisa. mas a Teia foi... Foi sensacional. Não, claro, Foi maravilhosa. tudo pra ela. Mas assim, então eu fiquei com essa informação na cabeça, entendeu? Em algum momento ela Sim. acha isso. E aí quando ela encontrou o ônibus, falei, é agora. Falei, agora. Encontrou um livro e tal. Daí ela falou, não, todos os livros eram iguais de Jardinagem. Falei, what the fuck? Num Não, lugar ela que tá não falando pode de plantar Shakespeare nada. lá, aonde? Como assim? E ela não achou o papel e a caneta. Sim. Daí eu falei, tá, então não é aqui. Então mais coisas, tipo, vai acontecer. Em algum lugar ela tem que encontrar. E daí ela vai lá no chegando. final, né? Nossa, e esse negócio também é outra coisa que é intrigante, é o porquê desse bunker, né? Dessa casa. Tipo, quem morava lá, de quem que era porque- isso. Porque E por que tinha mais comida?
do que todos os outros bunkers. E, tipo, era pra uma pessoa, né? Era E ela tudo fala, grande. e ela fala, nunca mais uma encontrei. mesa pra 6 pessoas, mas mesmo assim. Mas é tipo uma cama, né? Tipo, A cama, mesmo se fosse ter convidados, Eu mas... fiquei pensando também. Não, é porque ela falou que era uma cama grande, era uma mesa grande. É porque você tá, sei lá, a gente tá pensando Da percepção numa cultura... dela. Sei lá quem que eram essas pessoas. Alienígenas. Malucos. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando nessa questão do alienígena. Só que eu fiquei pensando, gente, mas é carne... Eu ia falar do Brasil. Tudo Carne é do humano, planeta né? Terra. Tipo, batata do planeta Terra. Tem os... É. Eu fiquei muito batendo isso na cabeça. Por que que não era um alimento líquido? Porque se ela falasse um negócio assim, é um alimento líquido, é um negócio que eles injetam na gente pra gente Sim. sobreviver. Fala, alienígena. Mas aí eles Pronto. me trazem carne e comida normal. Uai. Não, e Aí muito, quebrou. é muito louco, né? É bem o que você tava falando lá no começo, do tipo, pra onde esses caras foram? Pra onde? 12 minutos, eu acho que Em foi 11 minutos pra elas subirem. Pra onde esses caras foram, como eles foram, por que que soou a sirene, o que que isso significa. Aí ela acha o ônibus, os caras com uma máscara de gás, Mortos Sendo- no meio do sendo, ar. sendo que elas subiram e elas não morreram. E aí ela pega e fala assim, a gente teve a sorte de que no momento da sirene, a gente conseguiu sair porque a nossa porta estava aberta. Eles, pelo mesmo acaso, foram os únicos que morreram, porque estavam aqui fora. Os homens que estavam lá embaixo sobreviveram. Sim. Mas aí você fica, tá, mas por que diabos esses caras morreram então? E não tinha cama lá Sim. pra eles. Pros caras. Não sei, gente. Você fica intrigado, né? Não tem como você não tem, pensar não nas possibilidades. Tipo, tinha um ônibus. Porra, o ônibus ele tinha que ir de um lugar pro outro. Né? Não é um avião, Sim. não é um helicóptero, é um Gente, ônibus. e o tanto de bunker que tem, imagina o tanto de guarda que tem. São 3 por, E pensando. longe. Tipo, qual é o meio de transporte disso? Só tinha um ônibus em todo. Não, e um ônibus numa estrada específica, né? Num lugar específico. Nos outros bunkers não tinha nada de estrada. Não existia estrada. Então eles eram sugados e... Será que tinha guarda mulher? No dos homens? Eu pensei nisso, né? Mas eu não cheguei a conclusão nenhuma. Eu imagino que não. Eu imagino que não por duas coisas. Primeiro, as botas. Se bem que a numeração delas conseguiam numeração, né? Às vezes tinha. Mas pode ser que sim. Aí é maravilhoso que a gente fica especulando umas coisas Sim. que não tem o mínimo sentido, porque a gente não vai ter o mínimo de resposta. Mas por que ficar assim indagando pra uma coisa que não vai servir pra nada? Porque é isso. E A volta gente é humana. nela. Vida. Volta nela. Gente, É olha. isso. Sensacional. Maravilhoso. Yay, que bom que vocês gostaram. E aí, pra mim é 10. Nossa, pra mim, 10, assim. 10. 10. Eu não sei se eu me passa véspera ou não, eu não pensei sobre. Nossa, gente, pelo amor Mas de eu acho que sim. Deus. Coitada de véspera lá, véspera. Eu acho que sim. Fica em primeiro pra você de todos que a gente leu. Qual que tava o seu primeiro? Era a Vamos Natureza da nos- Mordida também. Ou Oração pra Desaparecer. Oração pra desaparecer, depois natureza da mordida. Mas esse Esse. aqui é o meu É, eu acho que pra mim também. Entramos em um consenso. Uau. Uau! Foda. Achei Uau. incrível. E sabe uma coisa que eu fiquei questionando também? Questionando não, me pensando comigo mesma. Da questão do nome, que eu trouxe como crítica em Oração pra Desaparecer. Que ela fala assim, pô, como que essa mulher desapareceu e tá na capa? E aqui tá, eu que nunca conheci os homens. E você fica a porra do livro inteiro esperando que ela vai conhecer um homem. E ela tá te falando, eu nunca conheci a porra de um homem. Ela começa falando isso. Ela já deixa claro. Aquele negócio. Começa e que ninguém quer termina, ver. né? A gente não quer ver. É, só que assim, pra mim, um pouco diferente da Oração pra Desaparecer, aqui eu acho que não perde o encanto pra mim. No Não, título. e- Porque é isso, ela vai te dando spoiler o tempo todo. Eu fiquei lá olhando o cara e não, ele nunca olhou pra mim. E aí você fica, nossa, ele nunca olhou. E aí não, vocês saem antes e, tipo, ele nunca olhou pra você. E aí ela fala, tipo, da primeira velha lá que morreu. Ela falou assim, sem saber, ela tava descrevendo como ela iria morrer. Ela já tá te contando como que a velha morreu. E tudo ela te dá spoiler. Então, Mas Aqui pra pra mim, o que é mais difícil de escrever, porque
penso, gente, eu nunca conseguiria escrever isso aqui, né? Sempre, né? Narcisismo, sempre pensando em mim mesma. Mas assim, é uma história muito simples. Tem 40 mulheres presas num porão. Você não precisa responder nada, você não precisa... Aí um dia esse porão abre e elas saem. Elas nunca encontram ninguém. Aí fica só uma que era mais novinha. E ela encontra uma casa e escreve essa história. E se alguém acha? Como que você escreve um negócio que é bom com essa premissa, pelo amor de Deus? Você tem que ser muito genial com as palavras. Isso que a gente tem que estar lendo na língua dela. E é exatamente isso. É você não precisar pensar no porquê. Que é a minha crítica do Oração para Desaparecer. A mulher apareceu lá, você não precisa explicar como ela foi parar em Portugal. Aqui é isso. Como que essas mulheres foram para outro planeta? Foda-se. Foda-se. Talvez com Oração para Desaparecer. Talvez. Talvez. Isso explique muita coisa. Entende? Tipo assim, sei lá, não vou explicar porra nenhuma. Tem o bunker aí. Como que os caras fugiram em 11 minutos? Foda-se, eu não vou te responder, não importa. Eu amei mesmo. Genial. E aí? É isso, né, meu povo? Beijo, nem sei quantas horas. Milhões de horas foram. 1h30. Leiam, tá? Beijos, vamos comer cachorro quente. Já leu. Beijo, festa junina, iaiá. Eu não sei você, mas eu adorei esse episódio, adorei o livro, como deu pra perceber. Espero que vocês tenham gostado também. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se você gostou também do livro ou não. E no próximo teremos Em Agosto Nos Vemos. Literalmente, Em Agosto Nos Vemos. De Gabriel Garcia Marques. A beleza desse livro. Pode ler e nos vemos em breve.